Meus queridos irmãos, eu quero convidar a sua atenção neste momento para o texto a qual queremos transmitir para os nossos irmãos, para os amigos, que está no Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 35, que nos diz assim: E saiu a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, esse texto, este versículo que acabamos de ler, Lucas registra um fato ocorrido no tempo do ministério de Jesus. Lucas diz que Jesus estava indo para a aldeia de Gadara, e quando ele chega nessa aldeia, assim que Jesus desce da embarcação, vem ao seu encontro um homem endemoniado, cheio de espírito maligno, e ele se prostra aos pés de Jesus e roga-lhe, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus o Nazareno, que ele vem aqui nos atormentar? Lucas diz, porque Jesus o repreendia para que ele saísse da vida daquele homem. E os espíritos, ouvindo a ordem de Jesus, a palavra de ordem de Jesus para que eles saíssem da vida daquele homem, eles pediram a Jesus para que Jesus permitisse que eles fossem entrar em uns porcos que estavam ali pastando. E Jesus autorizou, e eles entraram nos porcos, e os porcos caíram em penhasco, e todos os porcos morreram. E diz a Bíblia que esse homem foi liberto, os espíritos, demônios que agiam na vida daquele homem, eles saíram. E o versículo que eu li diz que quando o povo voltaram, a multidão voltaram, eles observaram, eles acharam aquele homem que já os demônios haviam saído da sua vida. Ele agora estava vestido e agora estava em seu juízo, e estava sentado aos pés de Jesus. Meus queridos, a história diz que esse homem, ele era tão oprimido pelos demônios, que esse homem, ele vivia desorientado, não tinha casa, não morava na sua casa juntamente com seus familiares. Esse homem, algumas vezes, as pessoas conseguiam lhe amarrar, lhe algemar, mas ele, oprimido pelos demônios, ele quebrava as algemas e ele morava dentro do cemitério. Ele andava sem roupa, e quando as pessoas viam aquele homem, as pessoas corriam com medo. Mas agora, quando eles estão chegando, eles percebem que aquele homem agora não está mais nu, mas ele está vestido,
e agora ele está em seu juízo perfeito e está prostrado aos pés de Jesus. Meus queridos, eu gostaria da sua atenção para observarmos no texto da Bíblia Sagrada o que o inimigo, o que o adversário da nossa alma faz com a vida do homem. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio também para desfazer as obras do diabo. Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e tenha vida em abundância. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Eu queria a sua atenção para observarmos o que o inimigo faz na vida do ser humano, na vida de um homem que se distancia ou que fica distante de Deus. A primeira observação, meus queridos, que a gente pode observar nesse texto, porque Lucas diz que esse homem não tinha casa, ele não morava em casa nenhuma, mas morava no cemitério. A primeira coisa que eu observo que o inimigo faz na vida do ser humano, na vida do homem, ele coloca as pessoas em uma vida de exclusão. Ele age de uma maneira tão horrível a ponto de tornar aquela vida daquela pessoa exclusa da sociedade, distante da sociedade. Perceba-se que Lucas diz que esse homem, ele não morava na sua casa, ele não morava com a sua família, ele não morava com seus irmãos, mas ele morava em um cemitério, dormia no cemitério. Ao ver a cena, a situação, a vida deste homem, a gente percebe que ele roubou a sua família, porque a tristeza desse homem, a vida deste homem era tão horrível que nem a sua família queria ele perto, não queria se relacionar com ele, porque esse homem era possuído por demônios, por espíritos malignos. O diabo fez ele perder a família. Aquele homem perdeu a saúde mental, a saúde física, porque aquele homem agia pelos espíritos demoníacos. O texto que eu li diz que quando as pessoas encontraram ele, viu que ele estava no seu juízo, por ele estar sendo usado pelos demônios, ele não estava no seu juízo normal. O diabo roubou isso dele. Imagina um homem viver andando sem roupa, nu, no meio da sociedade, morando, não tendo a dignidade de morar dentro da sua casa, mas morar no cemitério, no meio dos sepulcros. O diabo rouba deste homem a sua dignidade. O diabo roubou desse homem a sua paz, porque esse homem vivia perturbado, esse homem vivia de um lado para o outro, sem paz na sua vida, sem paz na sua alma. Esse homem, o inimigo roubou dele a sua alegria. Quantas pessoas estão vivendo sem alegria, sem paz? O inimigo veio, arrancou, tirou a alegria da vida daquele homem. Imagina a situação, o sofrimento daquela família. A família deste homem. Quando aquele homem saía do cemitério e começava a correr nas ruas, as pessoas querendo lhe prender, outros correndo com medo. O sofrimento que aquela família passava em ver a situação do seu ente querido. A primeira ação do inimigo na vida dele foi excluir ele.
ele começou a residir distante da sociedade, distante da sua casa, distante da sua família, por causa do seu pecado, por causa da vida que ele estava levando, oprimido pelo diabo, oprimido pelos demônios. Segunda observação, meus queridos, que a gente pode observar, o que o diabo fez na vida deste homem foi arrancar a sua identidade. Veja que Lucas não registra, não diz qual era o nome daquele homem. Quem sabe aquele homem era conhecido como o monstro do cemitério, porque era lá que ele vivia, era lá que ele residia. As pessoas viviam amedrontadas por aquele homem. O inimigo tirou a sua identidade, tirou o seu nome. Ele tinha um nome, ele tinha uma identidade, mas o inimigo arrancou isso dele. Terceira coisa, meus queridos, que a gente percebe: o diabo tirou daquele homem os seus valores. Aquele homem perdeu os seus valores. As pessoas olhavam para aquele homem e via que ele não tinha valor nenhum, porque ele era oprimido pelos demônios, ele era oprimido por aqueles espíritos. O inimigo tirou o seu referencial. Aquele homem perdeu a esperança. E quinta, coisas que a gente vê o inimigo fazer na vida daquele homem. Depois de ele fazer tudo isso, o que é que ele faz? Ele agora leva o homem a viver uma vida deserta, uma vida sozinha, vida solitária, uma vida afastada de todo mundo, uma vida oprimida, uma vida escravizada. Mas graças a Deus que Jesus chegou na vida daquele homem. Graças a Deus que Jesus chegou naquela aldeia, chegou na vida daquele homem na terra de Gadara. E quando Jesus chegou, os espíritos que oprimiam aquele homem, eles viram que Jesus havia chegado, e eles já se perturbaram e começou a perguntar: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, para que viesse nos perturbar? Observe, quando Jesus chega na vida do homem, Jesus perturba os demônios. Os espíritos não conseguem ficar aonde Jesus chega. O adversário da nossa alma não consegue chegar, ou permanecer, ou continuar aonde Jesus chega. Quando Jesus chegou, Jesus repreendeu aqueles demônios, a ponto deles pedirem que Jesus permitisse que eles fossem possuir os porcos para sair daquele homem. E Jesus dá ordem para que ele saia daquele homem. E eles saem, possuem a manada de porcos, e os porcos caem agora em um penhasco. E agora foi um grande alvoroço naquela aldeia, naquela terra. E as pessoas agora foram dizer aos homens que tomavam conta dos porcos o que havia acontecido. E quando esses homens voltam, eles encontram já este homem, mas não ele nu, não mais despido, não desorientado, mas agora em sua sã consciência, vestido, arrumado, e ele aos pés de Jesus. Quando Jesus chega na vida do ser humano, na vida do homem, ele transforma, ele muda, ele tira, ele expulsa os demônios, ele expulsa a ação maligna, ele transforma, ele liberta o ser humano. Quantas pessoas nós temos visto
que estão oprimidas, e por causa desta vida oprimida estão distante dos seus familiares, separa da esposa, se distancia da sua casa, da sua família, perde a sua identidade, perde o seu respeito e vive jogado ao léu no mundo de pecado. Mas esta noite eu quero te dizer, Jesus chegou através deste culto para a sua vida. Jesus chegou para mudar a tua história. Jesus chegou para mudar a situação que você está vivendo. Quando as pessoas voltam, eles observam, ele percebe que aquele homem já não é mais o mesmo, já não está mais na mesma situação. É isso que nós acreditamos, que quando Jesus chega na vida do homem, ele transforma, ele muda a história do homem. Esta noite Jesus quer mudar a tua história. Esta noite Jesus quer mudar a tua situação. Jesus, ao chegar na vida daquele homem, Jesus devolve o que o inimigo havia tirado. Jesus devolve para aquele homem o que o inimigo havia arrancado. Jesus devolve a ele, meus queridos, a comunhão, o convívio com a sociedade e com a sua família. Imagina, desenha a cena, esse homem agora retornando à sua casa, os seus familiares agora observando, quem sabe um pouco temerosos, com medo, mas eles percebem que aquele homem agora já não é mais o mesmo, aquele homem chega diferente, porque o texto de Lucas diz que aquele homem agora roga a Jesus para que Jesus deixasse ele entrar no barco e continuasse agora seguindo Jesus, caminhando com Jesus. O desejo daquele homem, a vontade daquele homem, daquele dia em diante, era seguir Jesus, era andar com Jesus. Mas Jesus ele disse não. Jesus despediu ele dizendo: torna para a tua casa. Você precisa voltar para a sua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Jesus disse: não, meu filho, eu não vou permitir que você me siga nesta viagem, mas é necessário você retornar à sua casa e você precisa contar das grandes coisas que Deus te fez. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, quando aquele homem agora retorna para a sua casa, para a sua família, as pessoas assustadas, dizendo porque a fama daquele homem era o quê? Era um homem endemoniado, era um monstro do cemitério. Mas agora aquele homem vinha pregoando e dizendo o que Jesus havia feito na sua vida. Aquele homem saiu pregoando, falando do que Jesus havia feito na sua vida. Os seus vizinhos, os seus amigos agora correm para o seu encontro, vendo que ele estava diferente, que ele já não era mais o mesmo, e quem sabe perguntando o que aconteceu. E ele começou a dizer: foi Jesus que mudou a minha vida, foi Jesus que me libertou, foi Jesus que fez um milagre na minha vida. O desejo dele era de seguir a Jesus. Mas Jesus disse: não, você precisa voltar para a sua casa. Você precisa retornar para a sua família e contar para eles as grandes coisas que Deus fez para contigo. Ele volta anunciando, pregando. Imagina ele chegando na casa, os filhos, ou quem sabe o pai, a mãe, os irmãos, temerosos, preocupados.
Mas eles observam que aquele homem já não estava mais sem roupa, ele estava vestido. O costume dos seus familiares e dos moradores era ver ele sem roupa, era ver ele fora do seu sentido, mas agora percebem que ele está em um bom comportamento, ele está vestido e ele está no seu juízo. E ele começa a anunciar e dizendo o que Jesus fez com ele, o que Deus fez com ele. Aleluia! Assim Jesus quer fazer na vida das pessoas. Assim Jesus quer fazer na sua vida. Jesus devolve para aquele homem a oportunidade de novamente voltar a viver em sociedade e voltar a viver na sua casa com a sua família. Existem pessoas que estão excluídas da sociedade pelo resultado da vida que ele leva, pela opressão maligna na sua vida, tem feito ele se distanciar, levar uma vida distante da sociedade, distante da sua família. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo Jesus que chegou na vida deste homem, ele quer chegar na sua vida esta noite e devolver para você, para que você volte a viver na sua casa, voltar a viver com a sua família, voltar com a sua esposa, voltar a viver com os seus parentes, aquilo que o diabo havia roubado, aquilo que o inimigo havia tirado. Jesus pode devolver para você. Jesus devolveu novamente o que o diabo havia tirado daquele homem. Jesus devolveu a ele a sua identidade. Quantas pessoas o inimigo tirou a sua identidade? Todo homem, todo ser humano tem um nome, tem uma identidade. Mas por causa da sua vida de pecado, ele perde a sua identidade. Ele já não é chamado mais pelo seu nome, mas ele é conhecido na sociedade por aquilo que ele pratica. Ah, é um bêbado. Ah, é isso, é aquilo. Perde a identidade. Mas Jesus agora devolve a identidade àquele homem. Jesus devolve a identidade para você. Jesus pode te dar um nome. Terceira coisa, meus queridos, o diabo tirou os valores da vida daquele homem. Que valor tinha aquele homem? Andava nu, distante da família, separado da sociedade, residindo no cemitério, no meio dos túmulos. Perdeu os valores. Quanto tempo, quantos valores aquele homem não perdeu? Quantas coisas valiosas aquele homem perdeu? Mas quando Jesus chegou para devolver aquilo que ele havia perdido. Aleluia. Jesus também chega esta noite na sua vida para devolver aquilo que você perdeu. Jesus restitui os valores para a sua vida. Depois que você tem um encontro com Jesus, as pessoas começam a olhar para você de uma maneira diferente. Percebe que há uma mudança, percebe que há uma diferença, uma transformação, e agora você passa a ter valor no meio da sociedade. Jesus faz isso na vida do ser humano. Jesus devolveu àquele homem a sua família. Quantas pessoas, quantos que perderam a sua família? Quantos que perderam o seu casamento? Por causa da escravidão, por ser escravo do diabo.
Mas Jesus, Ele tem poder para transformar a sua vida e devolver para você a sua família. Devolver para você paz, alegria, valores, saúde. Porque quando Jesus chega, Ele chega para transformar, para mudar a sua vida. Lucas registra que as pessoas ficaram admiradas quando chegaram e viram que aquele homem já estava vestido e em sã consciência. Ele foi mudado por Jesus. Ele foi transformado, foi liberto por Jesus. Assim Jesus faz na vida daquele que se coloca, que entrega a sua vida para Jesus. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Jesus não veio para condenar. Jesus não veio para destruir. Mas Jesus veio para salvar. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele homem, para a sociedade daqueles dias, estava perdido. Aquele homem, para a sua família, não tinha mais jeito, estava perdido. Mas quando Jesus entra, quando Jesus chega na sua vida, Ele muda, Ele transforma, Ele devolve a vida àquele homem. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu estava perdido. E Jesus devolveu a ele a sua vida, a comunhão com a sua família. Que esta noite o Espírito Santo de Deus possa convencer o seu coração e você entenda que a sua vida não está perdida. Ainda tem jeito, ainda há esperança para você. O teu casamento não está perdido. A sua família não está perdida. Se você entregar a sua vida a Jesus e deixar Ele fazer parte da sua vida, Jesus pode fazer um milagre. Jesus pode restaurar a tua casa. Jesus pode restaurar o teu casamento. Jesus pode restaurar a tua família. Jesus pode restaurar a tua vida. Quem sabe você está dizendo para mim: não tem mais jeito, pastor. Pastor, para mim somente a morte. Pastor, para mim não tem mais solução. Tem! Jesus é a solução que você precisa. Jesus é a solução que você necessita. Jesus pode mudar. Jesus pode transformar e mudar a tua vida hoje. Pastor, e como é que eu faço? Entrega a tua vida a Jesus hoje. Entrega a tua vida a Jesus esta noite, reconhecendo Ele como o único Salvador da tua vida. Ele perdoa os teus pecados, sara as tuas feridas, te purifica, escreve o teu nome no livro da vida, te dando garantia de vida eterna. E Ele muda a tua história, Ele muda a tua situação. Entrega a tua vida a Cristo esta noite. Reconhece Ele como Salvador.